Tudo bom, gente? Aqui é Pablo Camargo. Estamos começando mais um F Carreiras, o podcast de carreiras da FK Partners. Hoje nós temos o prazer de receber conosco a Mila Maia. Mila, muito obrigado pelo seu tempo. Olá, Pablo, muito obrigada pelo convite. É muito bom estar aqui com o pessoal da FK Partners, um prazer, uma empresa que eu admiro tanto, já fui aluna também de vocês. Bom. Meu nome é Mila, sou mineira, estou aqui em São Paulo trabalhando no mercado financeiro, já estou no mercado financeiro há bem uns 12 anos. Vamos falar um pouquinho sobre carreira no mercado, carreira nessa área que eu gosto tanto, que é a área de M&A. Bacana, muito legal, Mila. Você comentou que já está há 12 anos no mercado, você é formada em quê? Em que curso? Eu sou formada em Administração de Empresas e Administração Pública pela Fundação Getúlio Vargas. Você fez os dois cursos? É porque você tem a opção, né, de se separar ou se não tem dupla titulação também. Eu gosto bastante da parte pública, gosto da parte governamental, então tinha um pouco de dúvida, acabei escolhendo fazer as duas. Durante a faculdade, então, você não tinha uma certeza, tipo, quero seguir mercado, quero seguir uma coisa Não, assim? nunca. Ótimo. Só que acontece, eu era bolsista por mérito na GV. E os bolsistas por mérito, normalmente eles trabalham com os professores. E acabou que eu fui trabalhar com o coordenador da GV. E ele trabalhava na área de finanças. Na época ele estava trabalhando num projeto de microcrédito para microempreendedores. E eu sempre gostei de exatas. Na época do colégio, eu nunca fui uma aluna, assim, genial, sabe? Mas a verdade é que eu acho que eu era um pouco preguiçosa. Então, a exatas eu era apaixonada porque eu tinha muita facilidade. Sim. Eu prestava atenção e antes da prova eu não precisava ficar estudando horas. Diferente de biologia, que eu não conseguia entender simplesmente, não conseguia gravar a função da célula, não conseguia... Mitose. Nossa, mitose, mitocôndria e sei lá o que, eu não conseguia. Então, eu gostava da parte de exatas porque eu tinha mais facilidade. Então, acabou que eu comecei a trabalhar com ele nisso, foi bem aleatório. E a mesma coisa se repetiu na faculdade. Eu comecei a ter mais facilidade. A GV tem uma carga muito grande de matérias mais voltadas para a área financeira, né? E para a parte de exatas. Então, eu tive cálculo 1, cálculo 2, cálculo 3. Isso muda um pouco entre a GV daqui e a GV do Rio. Álgebra linear 1, álgebra linear 2, finanças 1, finanças 2. Então, assim... Você estudou aqui ou no Rio? Então, eu fui pro Rio, porque o Rio você tem as duas, né? Entendi. O meu mestrado é aqui em São Paulo. Entendi. Também posso falar depois sobre. Então, assim, foi uma coisa que foi acontecendo, na verdade, eu entrar dentro dessa área financeira. E comecei a me apaixonar, eu acho, por ela antes de ter finanças dentro da faculdade. E comecei a ler muito livro sobre finanças e acabou que eu recebi uma bolsa para estudar na Itália, na Bocconi. Pô, que animal. Que é uma das melhores instituições da Europa na área financeira. Então, eu passei um tempo lá estudando, só peguei matérias de finanças e economia. Fui bem louca, porque eu já não era fluente em italiano, eu falava o básico de italiano, mas eu peguei tudo em italiano para estudar finanças. Então, foi meu primeiro momento mesmo na área financeira. Logo que eu voltei, eu comecei a estagiar. E meu primeiro estágio foi no IB, resseguradora. Ah, legal. Só voltando um pouco, explica um pouco pra gente esse negócio de aluna com mérito na GV. Ah, sim, a GV ela tem vários processos, é muito bacana isso da instituição, porque existem vários tipos de bolsa. Existe um tipo de bolsa que são para os alunos que têm mérito, né, que tem colocação boa em vestibular ou com notas boas. Existem bolsas que são para pessoas que não têm condição nem de pagar a faculdade e nem de se bancar. Então, a GV, além de custear toda a faculdade, ela custeia também os livros. Pelo menos na minha época Custo era de vida, assim, assim, basicamente. transporte, na minha época era assim. E também tem aquelas bolsas que são comuns, né, que você devolve depois. Então, tinha esses 3 tipos de processo de bolsa na minha época. Então, eu era bolsista por mérito, por questão de colocação no vestibular e Você foi bem no notas. vestibular. Sim, eu nunca paguei a faculdade. Eu tinha só que manter
as minhas notas acima de 8 e não podia repetir nenhuma matéria. E você não teve que devolver essa grana? Nunca. Pô, parabéns. Obrigada. Animal. Obrigada. O primeiro curso que eu fui pagar na minha vida foi, eu acho que foi meu MBA, porque tanto a parte de colégio, minha mãe também nunca pagou, eu sempre ganhei bolsa. A minha história antes de chegar na GV não é das mais felizes, nem durante a GV, na verdade. São coisas assim mais recentes, desde que eu comecei a trabalhar. A família da minha mãe e do meu pai é uma família muito simples do interior de Minas, muito batalhadora. Da onde? Poços de Caldas, sul Aí, de Poços de Minas. E o meu avô sempre valorizou muito o trabalho e o estudo. Por mais que ele e minha avó eram alfabetizados apenas pelo lado funcional, de escrever um Sim. nome. Meu avô até que não. Minha avó mais, porque naquela época não era tão comum a mulher, né, ter mais esse lado de escrever, de estudar. Meu avô já não, meu avô escrevia muito bem. Então, a minha família é muito valorizado o estudo, a batalha. Então, quando eu tinha uns 16 para uns 17 anos, já que a gente voltou aí no tempo, eu queria muito estudar aqui em São Paulo. Eu ainda não sabia que eu queria fazer GV, na verdade. E meus pais não tinham condição nem que eu viesse para São Paulo, Sim. porque meu pai, ele é engenheiro, ele trabalhava numa empresa que acabou que fechou a área que ele trabalhava. E ele montou uma empresa, isso bem na época da crise de 2008, foi uma péssima decisão. E aí eles não tinham dinheiro para me bancar aqui em São Paulo, o que tinham eram coisas muito pequenas. Então eu sabia que o que eu fosse fazer, eu tinha que ser a melhor, entendeu? Assim, eu não podia ser mais uma. Então quando eu cheguei aqui em São Paulo, primeiro eu consegui bolsa no Anglo, para estudar no Anglo, depois eu fui conseguir uma bolsa no cursinho preparatório também para GV, que não era comum. Eles conseguirem isso, então fui assim, já antes da GV eu já estava batalhando, porque eu sabia assim, que se eu quisesse fazer realmente lá, eu tinha que já chegar com bolsa, Entendi. senão eu não poderia fazer. Mas daí você foi pro Rio. Então, eu tive as 2 opções, só que como eu tinha essa grande dúvida de administração de empresa ou administração pública, no Rio você tem dupla titulação. Você é formado em administração de empresas e administração A P e pública. a E. Não, é EBAP, né, que ela chama. E sabe o que é o engraçado? Meu pai, ele já morou no Rio. E ele tem um medo do Rio, da violência. Sim. E eu nunca fui pro Rio antes do vestibular da FGV. Não, ok, justo. Então, assim, foi realmente uma escolha meio que às cegas, sabe? Estratégia de movimento de carreira. Eu acho que esse aqui vai abrir mais portas, que sei lá o que, tem um histórico também, de histórico de governo, da onde que era, a cidade, tarará. Escolhi lá, fui. Fui muito feliz na minha graduação, na verdade. Ainda tive essa oportunidade de estudar fora pela própria fundação, né? Mas, como eu estava dizendo, quando eu voltei da Bocconi. Você voltou, tipo, você se formou e depois foi? No meio do Não, caminho, foi, assim? foi, foi pela fundação. Legal. Foi pela GV que eu fui, né? Eles têm essas parcerias com grandes universidades, pelo próprio renome que eles têm. Com certeza. Então, eu fui para Bocconi e peguei mais. Porque assim, eu já tinha aquela curiosidade. Eu gosto de finanças. Mas o engraçado é que eu não tinha tido ainda finanças na graduação. E assim, o que eu tinha era. Eu pegava livros do CFA para ler, pra você ter noção. Professores davam lá. A minha sorte é que eu acho que sempre entraram anjos e pessoas que gostavam muito de mim, sabe? Que falavam, nossa, eu aposto nessa menina. Então eu tenho até hoje os livros do CFA que me deram nessa época da graduação. 2000 e bolinha. Total, assim, super. E já deviam ser muito antigos, né? Que eram deles. Ah, é? Nossa. Dos próprios professores. Eu até lembro quem deu. O Rogério Sobreira, um grande professor de finanças da GV, que hoje em dia ele trabalha em banco. E ele me deu os livros do CFA, eu comecei a estudar, pesquisava, comprava livro, lia na internet. Então fui para Bocconi sem nunca ter tido finanças para estudar finanças. Entendo. Em italiano. Então, assim, maluca, né? Completamente maluca. Mas logo que eu voltei,
Quanto tempo você ficou lá? Eu fiquei 7 meses. Logo que eu voltei, eu fui contratada no IB. Eu achei um propósito muito bacana, até pelas minhas dúvidas de administração de empresa e administração pública. Hum, O IB, naquela época, ele estava passando pela virada de chave de privatização. certo. Então, eu fui trabalhar na área de investimentos. E tinha toda essa questão do que era antes, enquanto empresa pública, e o que seria enquanto empresa privada. Que ano isso, mais ou menos? Foi 2012. 2012. Eu pareço velha pelo currículo, mas eu tenho 30 anos. Eu me formei em 2014. Pouco tempo até. Então você foi estagiária lá no IRB. Fui estagiária no Tá. IME. E então esse foi meu primeiro contato com Finanças, mercado. finanças e mercado. Logo depois que eu me formei, eu tinha que me mudar para Fortaleza por questões familiares. E isso foi terrível, na verdade, assim, questões entre um conflito pessoal com um conflito profissional, porque eu já tinha bastante vontade de fazer um mestrado fora do Brasil, mas ao mesmo tempo eu estava no início da carreira, ainda não tinha condição, assim, ficava em dúvida, e tinha essa questão de ir para Fortaleza, e todo o mercado estava aqui. Sim. Nem Rio não tinha muita opção, né? E eu queria vir para São Paulo, que eu achava que ia ser uma grande oportunidade de ascensão de carreira. Mas enfim, a gente se vira com o que dá, né? Quem não tem cão, caça com gato. Eu falei, Sim. tô em Fortaleza, o que eu posso fazer? Kitesurf. A mineira no kitesurf, né? Morrendo afogada. Olha que eu descobri que, assim, eu gosto muito de esportes, mas esportes aquáticos eu aceito de onde que eu vim. Eu fico assim, mas acho que não vai dar certo, então eu nunca nem me arrisquei. Então, eu pensei assim, vou tentar o programa de trainee da M. Dias Branco, porque a M. Dias Branco, na época, era a única empresa que tinha ações negociadas na bolsa, né? É uma empresa grande, enfim. Sim. Muito grande. Na época também não tinha esse negócio de ter agente autônomo, não tinha nada. Exato. Aquela brincadeira, eu cheguei lá, era tudo mato. Tudo mato. Coqueiro, no caso. Tudo coqueiro. Coqueiro e duna. Aí eu cheguei lá em Fortaleza, assim, antes até, né, eu sou muito estrategista na minha carreira. Então, comecei a estudar o que eu poderia fazer, quais eram as melhores opções dentro da carreira. Eu falei, não tem outra opção. Só que tinha um programa de trainee da M. Dias Branco. Ai, ótimo. Só que era programa de trainee industrial. Trabalhar dentro da indústria, no chão de fábrica. Mas não É o tem que temos nada. pra hoje. É o que temos. Um bom salário inicial para uma pessoa recém-formada. Vou tentar, né? E era um processo super grande, como qualquer processo de trainee, assim, quase 10 mil candidatos, nem lembro, para poucas vagas. E eram vagas espalhadas pelo Brasil inteiro. Além de tudo, eu ainda tinha que cair nas 4 vagas da fábrica que eu queria em Fortaleza. Aí fui arriscando. Passou uma, duas, foram 7, 8 etapas. Era gigantesco o processo. E eu só pensava assim, meu Deus do céu, indústria, o que eu vou fazer na indústria? E por fim, eu fui a única selecionada do programa que nunca tinha trabalhado na indústria. Por quê, você acha? Não sei. Eu acho que, assim, só tive entrevista com gerentes. A nível diretoria, eu só tive entrevista com diretor industrial. Então, eu não sei ao certo, a nível diretoria, o motivo. Mas os gerentes que eu tinha mais contato, eles gostavam muito de mim depois, durante o programa. Eu acho que era o brilho no olho. Eu sempre tive brilho no olho nas coisas que eu fiz, sabe? Sempre me dediquei muito. E eu acho que não foi diferente. Mas o meu brilho no olho não começou de cara, não, viu? Eu cheguei lá em Fortaleza, assim, animada, querendo ou não, programa de trainee. É muito legal, eu acho que quem tem oportunidade de passar, que é uma coisa muito difícil logo depois de formado, vá. Que eles te preparam não só a nível técnico, mas comportamental, sabe? O meu foi muito bacana, todo o programa de trainee, todo o processo preparatório. Mas quando chegou realmente na indústria, que eu tinha que fazer o job rotation, né? A rotação ali dentro da indústria, eu falava, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Porque era assim, a rotação era aprender a fazer biscoito, aprender a fazer massa,
aprender como é o funcionamento das zonas de temperatura de um forno, como é a engenharia industrial, como funciona um resfriamento, né, de um biscoito e etc. E eu ficava assim, o que eu tô fazendo aqui? E um calor infernal em Fortaleza. Então, assim, juntava tudo isso, eu falava assim, não, não. E eu ia conversar com o RH, a RH falava assim, não, você não vai para a área financeira. Você não participou de trainees financeiros? Você não participou de trainees de investimento? Mas eu, eu não quero área industrial. Eu tentei, né? Ela falou assim, olha essa área, olha esse outro ambiente, você tem certeza? E assim fui durante, eu acho que um ano. E realmente, no começo foi muito difícil, acho que nos primeiros 6 meses. Mas depois eu falei, quer saber uma coisa? Já que é para ser treino industrial, então eu tenho Vamos que ficar aqui fazer em Fortaleza legal. mesmo. Nessa época, eu descobri realmente quanto eram as dívidas dos meus pais. E eu vi que eu precisava daquele dinheiro. É, Você dava grana pros seus pais? Na época eu não dava a grana, mas eu juntei a grana para pagar a dívida. Eu juntei a grana para pagar a dívida, né? Então, durante o processo, a negociação estava rolando com o banco. Eu sabia que eu tinha que juntar. E, enfim, então, mesma coisa, né? Para quando o banco ele oferece o deal, ele oferece o acordo, tem que pagar na hora, né? Então eu falei assim: não, quer saber? Eu vou ser a melhor trainee industrial que tem, a melhor ex-estagiária financeira, atual trainee industrial. Hum. Querendo ou não, eu não tinha nenhum vício industrial. Eu era uma outsider. Eu pensava muito fora da caixa. Deve ter sido bom pra eles isso. Foi total, porque assim, muitas coisas eu via que às vezes as pessoas que já estavam tão acostumadas com o processo industrial achavam que era normal. Então eu criei alguns sistemas de controle de caixa de papelão, umas coisas assim. E fui fazendo a minha parte. Até que chegou um dia, eu conto essa história com mais detalhe, porque ela faz muita diferença pra mim no decorrer da minha carreira, sabe? Eles sortearam um relatório que era uma das atividades que os trainees tinham que fazer, que relacionava um tema à empresa. Então, era assim, qualidade, engenharia, inovação, gestão de pessoas. E o meu tema sorteado foi mercado e economia. Me disseram que foi realmente sorteado. E eu lembro que naquele momento, eu já tinha perguntado pro RH diversas vezes sobre eu ir para a área. Então, eu já tinha desistido. Só pensava que eu precisava do emprego. Então, eu falei, você quer saber de uma coisa? Vai ser igual você tá de dieta e te derem um dia de Off. jaca. Então, eu sei que eu vou ter que continuar de dieta, mas já que é o dia de jaca, vamos Deixa eu comer chocolate, aproveitar. vou tomar uma Coca-Cola. Então, eu peguei aquele relatório e pra mim ele foi como se fosse esse meu day off. Eu vou fazer como se fosse dar doce, né? Vai doce na boca de criança. Então, eu fui nas áreas que eu gostava para aprender sobre a empresa. Então, fui na área de investimentos, fui na área de relações com o investidor, fui na área de commodities para saber como que eles faziam toda a parte de operação, se eles faziam alguma operação com derivativos para se protegerem das questões das commodities. Fui também entender como que era o câmbio, se tinha algum hedge cambial. Fui em todas as áreas, fiz um relatório limpo. Muitas vezes, como era um relatório que ia passar pelos trainees e pelos gerentes industriais, eu me preocupei em explicar Legal. o que era um hedge, qual era o impacto da inflação também na empresa. Então, eu fui explicando bem bonitinho. E um belo dia, eu lembro que eu estava dentro da indústria, eu tinha que trabalhar de bata, bota e touca. Eu ia com o cabelo muito sujo, muitas vezes, assim. E o meu muito sujo é que o meu cabelo, como ele é muito fino, eu tenho que lavar ele todo santo dia. Para homem, né, pode não parecer tão significativo. Mas eu fui chamada pelo RH. Enquanto o RH me conversava comigo, elas começaram a pentear o meu cabelo. Gente, mas o que tá acontecendo? Penteando meu cabelo, arrumando uma maquiagem. Não podia usar maquiagem na indústria. Mas o que é que tá acontecendo? Enfim, deixa o meu cabelo sujo debaixo da touca.
era que a diretora de RH e na verdade, também o vice-presidente da área de investimentos, controladoria e relações com investidores queriam me conhecer, por causa desse relatório. Ótimo. E eu recebi o convite de ir para a área de relações com investidores. Foi aí realmente que minha carreira começou na área financeira, digamos assim, né, na área, de mercado, que eu comecei a trabalhar realmente com isso. Antes eu tinha trabalhado, mas como estagiária, mas era completamente diferente. Então eu fiquei um tempo no programa de trainee, e aí tudo isso fez com que eu chegasse e fui trabalhar. Eu tive ainda a sorte, no período que eu tive no Ceará, de trabalhar com 2 grandes executivos. Um deles foi esse que é o vice-presidente, ele era na época o vice-presidente de finanças e relações com investidores da M. Dias Branco. Geraldo Luciano, o nome dele, uma pessoa genial, com histórico de banco e, deals, etcétera. E na área que eu trabalhava, a nossa área eu fui para trabalhar na área de relações com investidores, mas a área cuidava também de novos negócios. Então a M. Dias Branco, ela cresceu não só por crescimento orgânico, mas ela cresceu também por aquisições. Então a gente montava, ideias de novos projetos, estudava as questões das aquisições. Foi que eu comecei a trabalhar com M&A. Entendi. Por isso que eu contei toda essa história. Se não fosse isso, se não fosse a minha história lá dentro, eu não teria chegado no M&A, nem saberia, né, como que era, na verdade, o M&A. E durante esse processo, eu acabei me especializando mais, né, fiz MBA, fiz outra especialização também, na Universidade de Chicago, mais voltado para finanças comportamentais. Mas quando você entrou na área, putz, gostei desse tal do M&A. Foi isso que aconteceu? Não foi isso, porque na verdade eu nem sabia direito o que era. Eu entendia, no começo, eu entendia que era assim: "Ah, a gente vai fazer um estudo de possibilidade disso". Depois que eu fui entender realmente o que era, todo o processo e o M&A, eu acho que, assim, as pessoas não entendem o quão grande ele é. Porque quando se fala de área de M&A, muitas vezes acham que é só a operação em si, né, a due diligence, todo o processo que a gente tem lá das etapinhas para cumprir, mas é muita coisa para se fazer. E durante esse período que eu estava na M. Dias Branco, eu fiquei lá, 3 anos, eu decidi que eu queria fazer meu mestrado na GV daqui de São Paulo. Então eu ia ter que viajar muito para São Paulo, estava em Fortaleza ainda. E aí eu fui conversar com o Geraldo, falei que eu queria fazer meu mestrado, já era uma vontade desde a época que eu tinha me formado, porque eu também gostava da ideia de ser professora. E, enfim, acabei vindo para cá e um dos melhores amigos dele, que é dono de uma boutique de M&A, me convidou para ser uma das associadas da empresa. Eu ia ter que fazer muito deal aqui em São Paulo, era bom uma pessoa que ficasse em São Paulo e em Fortaleza. Então, assim, antes, digamos que na M. Dias Branco eu tive uma ideia do que era um M&A, assim, mais por É diferente, cima. Porque lá, querendo ou não, não é quem não é o faz a foco. operação. Se estuda e se tem as empresas contratadas. Fazer um M&A, ser de uma área de M&A, é completamente diferente. Trabalhar numa boutique de M&A, trabalhar numa área de M&A é completamente diferente. Então foi aí que, assim, eu entrei um pouquinho, digamos assim, que eu entrei um pouquinho no mar, fui até assim a cintura de água. Quando eu entrei na boutique, eu entrei com a cabeça, Mergulhou. mergulhei. E na boutique, assim, é muito diferente porque é uma equipe mais enxuta. Os projetos, querendo ou não, eles são robustos também, por mais que a gente fizesse projetos de middle market, né, até empresa até 20 milhões, é robusto para a quantidade de gente. Às vezes a parte da due diligence vai para uma Big Four, a parte mais societária vai para algum escritório. É uma coisa, assim, louca, realmente, é muito puxado. Então, é uma mistura de: "Meu Deus, o que que eu tô fazendo da minha vida?", com: "Nossa, que legal isso". Então, cada vez eu fui me apaixonando mais pela área, porque envolve muita coisa. Envolve negociação,
envolve toda a parte de demonstração financeira, de análise, de estratégia, de você explicar para o cliente como que você vai montar ele para oferecer, né? Seja ou sell side ou buy side, se você está apresentando o cliente para vendê-lo ou um cliente para comprar uma outra empresa. Então, é uma área que não tem rotina. A área de M&A, né? Trabalhar com M&A não existe rotina. Cada projeto novo que chega é diferente. É uma empresa diferente, querendo um tipo de serviço diferente. Uns são mais estratégicos, outros já são mais objetivos. E eu gosto muito de ter que formar a equipe. A minha equipe sempre é flutuante. Então, para o projeto tal, eu monto uma equipe com base nas habilidades das pessoas para aquele projeto, o outro. Então, hoje em dia, assim, a gente chega a rodar eu mesma de até 10 projetos, até 3 mandatos de M&A ao mesmo tempo, sabe? Deals e coisas ao mesmo tempo. Então, você está trabalhando com várias equipes, são vários projetos, não tem rotina. E o problema, é coisa boa. Às vezes eu fico pensando, né? Eu falo assim, meu Deus, eu queria poder falar, nossa, eu quero ir vender minha arte na praia, mas eu não nasci com nenhuma habilidade artística, eu não posso nem vender a arte na praia. Minha única habilidade é financeira, eu gosto do que eu faço. Essa é a sua arte. Eu gosto do que eu faço e essa é a minha habilidade. Eu consigo conversar com o cliente, eu consigo entender os números que eu acho que são ali a minha forma de conversar. E voltando à sua pergunta, o que você acha que foi o que me levou a ser contratada, não só no programa de trainee, mas foi uma coisa que eu escutei também no meu estágio. Eu acho que é isso, é o brilho no olho. Eu acho que até hoje, quando eu falo do meu trabalho, das minhas atividades, eu posso estar exausta, com dor na coluna, mas eu falo com amor, eu falo com paixão. É cansativo. Eu nunca acho que eu tenho conhecimento bastante, por isso que eu gosto tanto da parte educacional dentro da área financeira. E eu insisto tanto para as pessoas se especializarem, irem atrás de conhecimento, porque muda, são coisas novas, e irem atrás de pessoas sérias para aprenderem, porque eu tenho esse gosto, eu gosto disso. Então eu acho que é isso que fez a diferença na minha carreira, boa parte, né? Hoje em dia, tanto durante o processo de M&A quanto as contratações que eu tive um boom na minha carreira também quando eu comecei a trabalhar dentro da universidade, em parceria com a boutique de M&A, que eu comecei também a ter as minhas próprias atividades da minha empresa. E eu empreendi, tive os meus cursos, as minhas coisas mais voltadas para ajudar as pessoas na área de M&A. Certo. Então, que é uma coisa que não existe, formação de pessoas na área de M&A. Então, você acaba precisando muito de pessoas que vão trazer originação, né? Que são as pessoas que trazem os projetos para dentro da boutique ou para dentro da empresa, mas eles não entendem do processo. Então, muitas vezes isso atrapalha para que eles consigam ali fomentar o processo de M&A. E muitos dos empresários, eles não entendem o que pode ser aquilo. Então, é uma empresa que a gente chama de bootstrap, que ela acabou ela só andou com as suas próprias pernas ali, né? E tem a possibilidade de receber um seed money. Como é que funciona isso no mercado? É um seed money? Será que pode ver uma outra possibilidade de venture capital, private equity? Então, assim, você começar a educar o mercado é uma forma de você trazer mais clientes também. Com certeza. Então, eu passei durante esse processo, né? Depois que eu comecei a sair da boutique e também com a minha empresa, nessa parte mais educacional. E, querendo ou não, eu acho que agora, o momento da minha carreira, e tudo é um grande reflexo dessa batalha e desse brilho no olho, que mesmo cansada, eu sempre busco aprender, eu acho que humildade, simplicidade, eu sempre tive isso. Nunca me achei melhor do que um estagiário que seja. Acho que toda pessoa tem a contribuir. Acredito muito em trabalhar com várias pessoas ao mesmo tempo. Gosto muito disso também. Então, eu acredito que é uma etapa que aos 30 anos eu fico feliz de ter alcançado, mas eu ainda quero
crescer muito mais. Com Então, eu preciso certeza. ainda da coluna no lugar e ainda muitos aprendizados aí. E você, então, assim, você colocou um pouco de lado a sua empresa, enfim, a sua coisa, e você voltou para o mundo corporativo. Isso. Hoje você faz. Então, hoje, como executiva de M&A, mudou um pouco a minha atuação. Antes, quando eu estava como associada, dessa boutique de M&A, eu como eu disse, dentro da boutique de M&A, você acaba atuando Você faz tudo. exato. Então você desde o do comercial, como líder de projeto, sabe, como contato com o cliente. Agora não, é bem mais específico. Então, eu trabalho dentro de uma área que ela só faz projeto para empresas do setor financeiro, então a gente trabalha com tanto strategy and transactions, que a gente chama, tanta parte de estratégia e transações, para empresas do setor financeiro, então bancos, corretoras, seguradoras, assets, e etc. A gente vai oferecer tanto serviços que englobam M&A, então pode ser tanto, como eu tinha dito, do sell side, se é uma empresa que está interessada em ser vendida, ou se não, do buy side, se é uma empresa que está interessada em comprar eh, alguma outra, né? E então a gente pode trabalhar com muitos serviços que estão dentro desse processo, não só dentro da aquisição ou da fusão, né, se for uma joint venture, se for dependendo do tipo ali de negociação, a gente vai montar tanto, fazer valuation, que é o mais conhecido, existe também teste de impairment, ver qual que é o preço justo, né, PPA, deixa eu pensar que mais. Mas você faz esse todo o trabalho que você está falando? Você tem Não. uma equipe? Qual que é a Não, sua não, 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 não. função agora? Isso é o que a equipe faz, então tem desde trainee até staff, consultor sênior, gerente, tudo abaixo, de mim, e eu tenho mais 2 pares e acima de nós 2 sócios. Então a gente se divide na gestão dos projetos. Normalmente o contato ou com o cliente, né, inicial, e depois, como eu disse, juntar mais qual vai ser a equipe para cada tipo de projeto. Então, se é um teste impairment, se é um valuation. Vamos colocar então esse consultor sênior, esse gerente aqui para esse projeto, quantas horas que a gente vai precisar, qual que vai ser o valor da proposta, é uma parte mais estratégica. A gente não fica mais no nível operacional, é uma parte também comercial, de contato com o cliente, mas fica toda a parte de gestão do projeto, como que está o andamento junto aos gerentes, o consultor sênior que está cuidando do projeto, e depois revisão do projeto, entrega. A gente participa também das partes estratégicas de go-to-market da área de M&A, então se a gente vai fazer ou alguma análise se o cliente é da área de buy side, sell side, o que ele está querendo, então buscar um fit ali do tipo de mercado, o que ele está querendo, né? Ele está querendo comprar uma empresa mais com o braço dele de venture capital, mais voltado uma fintech. Qual que é as especificações da fintech que ele quer? Então, a gente faz todo o processo de go-to-market. Não tem todos os projetos específicos que a gente tem que se dividir para fazer aí um gerenciamento, mas tem também a parte de go-to-market, que é um pouco mais estratégica e comercial, né? Legal. Pergunta: quantas mulheres trabalham nas suas equipes aí? Olha, eu vou te falar que atualmente eu tô no momento mais mulheres Que da bom. vida, porque eu sou tão acostumada e eu acho que eu sou a pessoa mais controversa para conversar sobre isso, porque, assim, num exato momento, a minha equipe é bem igualitária, a quantidade de mulheres com homens até, sabe? Temos, tanto mulheres quanto homens. Pode ser também porque eu trabalho numa Big Four, a Big Four tem gente de outras áreas, né? Mas o meu histórico é um histórico provindo de mercado financeiro, que eu tive contato com outras coisas de mercado financeiro. E nessas áreas, eu tive, assim, era em torno de 10 a 20% mulheres. No meu mestrado, eu era a única mulher.
Nos cursos que eu fazia, eu era uma das pouquíssimas mulheres. Era muito comum. E já várias vezes vieram me perguntar: você acha que tem preconceito? Você acha que não tem abertura para mulher? E eu sempre respondi: não. Não acho que seja isso o caso. Acho que as pessoas esperam, né? A mulher falar assim: eu acho que sim, não tem abertura, a gente não consegue crescimento, a gente não consegue. Eu acho que é o mais fácil a se dizer, né? Muitas vezes nessa questão. Mas o que é a minha visão? A sua verdade. Eu falo assim, a Mila que cresceu trabalhando no mercado financeiro. Na época que eu estava na faculdade, que é onde começam essas decisões, muitas vezes, eu e mais, acho que umas 4 amigas entramos no mercado financeiro. Todas elas saíram. E não foi por falta de oportunidade, foi porque elas não gostaram. E as que continuaram, muitas vezes, reclamaram: o salário é baixo para muito tempo trabalhado, tem que trabalhar de madrugada. Depende da área, né? Enfim, depende da situação. Mas da áreas que elas estavam. Tem que Sim. trabalhar de madrugada. Mas você começa num IB. Não, com certeza. Você vai trabalhar de madrugada, é mentira? Não vai ganhar tanto, vai Você não vai trabalhar ganhar muito. Exato, é mentira isso no Mas início você de carreira? tá pavimentando uma coisa que no final pode dar Exato. muito certo, assim. Tipo, Mas foi isso. Eu continuei, eu segui isso. Eu não acho que seja mentira. O que elas falaram é verdade. Sim, sim. Mas o que eu tô querendo dizer, assim, não foi falta de oportunidade, elas não gostaram. E existem muitos estudos que falam sobre questões de preferências e habilidades. Ninguém questiona o porquê que tem muitas mulheres na área de psicologia, fisioterapia, arquitetura. Muitas vezes é voltado às habilidades, às vontades. Por que não tem esse questionamento? Mas tem o questionamento de ter muitos homens na área do mercado financeiro. E ninguém está questionando por questões biológicas. Não é errado falar que há diferenças biológicas entre homem e mulher. Nós temos 2 cromossomos X e você tem um X e um Y. É uma diferença biológica. Então, há alguma questão de diferença nas preferências. Só que as pessoas não estão preparadas para falar sobre isso. É muito mais fácil falar: não tem oportunidades, vamos abrir processo seletivo somente para as mulheres. Eu não quero ser uma mulher de cota. Eu não nasci para ser uma mulher de cota. Eu nasci para ser uma mulher que arregaça as mangas igual os outros homens, passa a madrugada inteira sentada na cadeira estudando um livro de uma matéria que ela nunca nem viu, aceitando ganhar um salário que não condiz com o tempo trabalhado, mas acreditando que lá na frente ela vai ter o retorno. Sim. Então, assim, o que eu tô querendo dizer é que hoje em dia eu vejo um movimento da sociedade para que as empresas, os bancos, as corretoras, elas abram processos seletivos voltados somente para a mulher. Porque o mercado financeiro é muito masculino. Ele é muito masculino, mas não significa que não teve oportunidade para as mulheres. Isso é uma coisa que eu discordo. Eu acho que é machista, eu acho que tem muitas questões, mas, ao meu ver, isso foi porque muitas mulheres foram desistindo. Que elas, muitas vezes, elas não gostaram, elas preferiram ir para outros caminhos, não porque elas não acharam que não tinham oportunidades. Eu nunca escutei isso. Muitas delas reclamam que não tem oportunidade para entrar. Então, assim, para entrada. Tem uma pesquisa de Harvard muito interessante que, assim, as pessoas não entendem o que, na verdade, se fazer uma pesquisa, né? Você pegar dados, fazer uma pesquisa econométrica e tirar todos os vieses. Para quem é da área financeira, para quem trabalha com isso, consegue entender com mais facilidade. Mas o que acontece? Muitas vezes, quando você está fazendo uma comparação, você está comparando banana com maçã. Você não está comparando maçã com maçã. Então, quando você tira os vieses, na verdade, você está comparando coisas iguais. Porque o que acontece? As pessoas falam assim: a média salarial do homem é muito superior à das mulheres. Aí você está pegando o quê? Engenheiro comparando com psicóloga, advogado comparando com fisioterapeuta. Só que quando você vai ver, na grande maioria, engenheiros são o quê? Homens. Psicólogas são mulheres. Então, como é que você está querendo comparar um grupo majoritário de engenheiros que tem uma média salarial mais elevada? Como eu falei, eu tentei explicar desde o começo, ela é não enviesada. Ela pega e vai comparar pessoas no mesmo cargo, com o mesmo nível de... Porque, assim, também tem toda a questão da dedicação à carga horária trabalhada.
Então, também a gente não pode falar que uma pessoa que trabalha menos do que a outra, elas teriam o mesmo salário. Então, tudo isso é tirado nessa pesquisa sobre o gap salarial. Tem um autor que eu gosto muito, ele é um psicólogo, chama Jordan Peterson, não sei se já ouviu falar Sim. dele, maravilhoso. E ele já foi muito criticado de falar sobre o gap salarial e de dizer que não existe o gap salarial, justamente confrontando com dados. Porque muitas vezes os dados que utilizam são totalmente mascarados. Então, salário de diretores homens com diretoras mulheres, mas é diretora do quê? Qual que é a carga trabalhada? Qual que foi a quantidade de trabalho que ele precisou? Cursos, sabe? Qual é o histórico? Não tem isso nas pesquisas. Não se tira tudo isso na hora de fazer realmente uma comparação limpa. Então, já vieram me perguntar, né? A minha formação, meu mestrado é mais em economia, eu gosto muito dessa parte de dados. Se eu acreditava que tinha poucas mulheres no mercado financeiro por questões de ter poucas oportunidades, ou os salários das mulheres no mercado financeiro ser menor do que os dos homens. Eu não consigo afirmar com base em achismo. Teria que se fazer uma regressão aí, fazer um estudo, fazer todo um para entender exatamente a que ponto que está. Mas eu acredito, pelo que eu conheço e tenho anos desse mercado, que não. Eu acho que muitas vezes, assim, a Mila tem história de 12 anos no mercado financeiro, sempre estudou. As pessoas me veem com uma cara de ser uma pessoa, um tratorzão. Vai perguntar para ela sobre mercado de trabalho e ela vai descer a lenha. Então, você acha que é um mercado muito desigual? Você acha que tem pouca oportunidade para mulher? Quando eu falo que não, as pessoas se assustam. Então, assim, é difícil? É difícil. Mas isso não significa que não é difícil para as outras pessoas. Eu não conheço uma pessoa que cresceu sem trabalhar pouco, sem estudar pouco. Eu falo, as pessoas querem fazer um golaço na vida. Quem fez golaço na vida, parabéns. Mas é a exceção, não é a regra. A regra que eu aprendi é que você ganha dinheiro, né? Você consegue subir na vida com muito suor, é pelo trabalho. Então, assim, você tem que trabalhar, você tem que estudar, você tem que se dedicar. Mesmo um empreendedor, não tem um empreendedor, uma pessoa de uma startup que não trabalha pra caramba. Então, pra que, sabe, assim, é um golaço, foi trabalhar no mercado financeiro, virou day trader, ele escolheu umas ações boas, uhul. Entrou num processo seletivo só para mulheres, virou CFO da empresa. Não é assim, tem que ter uma história de batalha, de estudo, e isso não é fácil. Isso não é fácil, nem sempre as pessoas estão dedicadas. Então, quando vem meninas, isso é muito, eu acho isso muito legal. Tem muitas meninas nesse movimento da época da graduação já vindo me procurar. O que que eu faço? O que que eu devo fazer, Emília? Eu falo, seja melhor no que você faz no momento. Seja melhor. Você tá na graduação, seja a melhor aluna da graduação, se dedique para estudar. Quando for atrás do estágio, se dedique para arranjar um estágio super bacana. Depois seja a melhor estagiária. Vá atrás de curso sempre, se dedique. As pessoas querem de uma forma fácil. É uma mania que está enrustida desde, acho que, da nossa colonização, isso aí. O povo brasileiro tem aquela mania de jeitinho brasileiro, é querer furar a fila, querer dar um jeito, o esforço mínimo para recompensas máximas. Então, assim, eu não conheço uma história. Pega uma bibliografia de um baita empreendedor, de um grande executivo. Vai lá ver se a vida dele foi mole. Vai lá ver se ele passou num processo de cotas. Porque a vida era difícil. Não, não é fácil para ninguém. Eu vou abrir para você falar alguma coisa final, se você quiser. Dar a suas, assim, parte Considerações pessoal, finais. considerações finais e tal. Alguma dica para dar para o pessoal? Acho que assim, as dicas basilares estão aí para quem quer saber, né? Só acho que com a disponibilidade da informação na internet, as coisas são muito fáceis para as pessoas pesquisarem. Mas o que é mais difícil que as pessoas muitas vezes não percebem é que muito está dentro delas. Questões como essência e valores são muito importantes. Então, por mais que você batalhe
você estude, se dedique para ser um melhor, isso é básico para mim. Só que isso não vai ser a única coisa. Vão ter outros do teu lado que também vão estar se dedicando para ser os melhores. O mercado financeiro é assim, é uma competição grande, as pessoas são muito qualificadas, elas estão se dedicando para ser muito boas naquilo que elas fazem. Então, o que eu acho que é um grande diferencial é a pessoa nunca perder a essência dela. Nunca esqueça de quem você é, os valores que você tem desde da sua infância, tudo que você passou na sua vida, a sua batalha. Eu acho que é muito fácil as pessoas que passaram por dificuldade se vitimizar. Então, ai de mim, passei por isso, mas é muito bacana quem usou aquilo como força. Então, nunca esqueça da sua resiliência, leve isso para dentro do mercado. Uma pessoa resiliente, que a gente chama de soft skills. Isso aí não é simplesmente coisas que você só aprende, então você vai ler. Então, relembre quem você é e nunca deixe isso se perder no meio do caminho. Eu acho com coisas efêmeras e superficiais que muitas vezes passam no nossos olhos, né, durante a carreira ou a vida adulta. Então pessoas de valores, pessoas honestas, direitas, eu acho que, querendo ou não, as coisas voltam de uma forma bacana para elas. Então, minha dica é: olhe também para dentro, não olhe só para fora. Bacana, legal. Mila, muito obrigado pelo seu tempo. Eu adorei ouvir a sua história, eu adorei essa conversa. Você quer deixar mais algum comentário para as pessoas te seguirem, sim, seus contatos em redes sociais? Sim, gostaria, né, pedir para as pessoas me seguirem, Mila Maia, Mila com 2 Ls, e também gostaria de falar para quem ainda não fez cursos na FK Partners, para que façam. Não é mentira, eu juro, toda vez que vêm me pedir, dica de lugar para fazer curso, eu falo que vocês são os únicos sérios de cursos do mercado aqui no Brasil, de verdade. Obrigado Então eu pelas palavras. não tô aqui de graça. É porque eu realmente confio muito no trabalho de vocês e acho vocês muito sérios. Então quem sabe aí não surge alguma parceria Mila e FK Não, com Partners. certeza, a gente tem um curso de M&A que vai ganhar uma turbinada logo em breve. Olha só, vamos ver então. Quem sabe aí não teremos algumas novidades para vocês em breve. Com certeza. Pessoal, muito obrigado por ter nos ouvido. Toda quinta-feira, novos episódios em todas as plataformas de podcasts. Obrigado, grande abraço.